Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 44 mil dólares. Bitcoin que continua a queda, porém encontra suporte num ponto importante. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero no longo e no curto prazo. Afinal, onde estão as oportunidades? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas, relembrando a tendência de longo prazo do Bitcoin e te mostrando possíveis pontos de acumulação aqui, pensando num swing trade. Depois a gente vai abaixar o tempo gráfico, falar desse padrão de continuação aqui e pontos de resistência que a gente precisa romper para demonstrar força e retomar a alta. Além disso, vamos atualizar todos os indicadores do sentimento, tá? Até mesmo no curto prazo, mostrando para vocês o que aconteceu nas últimas horas aqui. E falando principalmente sobre onde as instituições estão se posicionando. Afinal, elas conseguiram segurar o preço nos 43.800 mais cedo e a gente vê algumas ordens grandes aqui delas. Quero te mostrar onde elas estão, porque a gente pode ter um bom ponto de acumulação aí, tá? Para isso, vamos também falar um pouco sobre o Trading Light. E antes de começar, 2 recados rápidos para vocês, investidores. Primeiro, o carrinho está aberto para os nossos projetos do Zero a Trader, a 6ª turma, e Sentiment Expert, que é a 1ª turma. Até domingo, você pode vir aqui no site, comprar aqui e tirar todas as suas dúvidas no WhatsApp, tá bom? Então eu vou deixar no primeiro link da descrição. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que amanhã de manhã às 9h30 eu estarei no canal da Bitcoin Trade para fazer o Crypto Morning com a Flávia Jabu. Tá? Então vamos discutir muito sobre o mercado, sobre a análise de sentimento, sobre o que esperamos aí para o Bitcoin para as próximas semanas e também para o curto prazo. Tá? Também vou deixar na descrição aqui para você entrar e já definir o seu lembrete. Amanhã 9h30 estaremos juntos. Tranquilo? Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui no 4 horas, relembrando o Bitcoin no longo prazo, né? Afinal, o que a gente acredita até o momento é que estamos fazendo uma correção dessa pernada impulsiva que foi bem forte, né? Então seria natural para mim que o preço viesse buscar, por exemplo, os 43, os 42, até mesmo os 40 mil dólares, tá? E também, por ser natural, eu acredito que a gente precisa ter caixa para comprar nessas regiões se o Bitcoin der essa oportunidade, né? É claro que a gente não simplesmente coloca ordens aqui. A gente vai, à medida que o preço vai chegando nos pontos, analisando o price action, análise técnica e principalmente análise de sentimento, para a gente descobrir se a gente tem uma boa relação com o retorno para comprar ou não. Tá? Mas no longo prazo, no 4 horas aqui, eu ainda vejo como oportunidade de compra, já que a gente não tem muito volume nessa nossa correção aí dos últimos dias. Então está muito semelhante ao que foi aqui e ao que foi aqui. Beleza? E continuando, né, falando um pouco mais do curto prazo, numa hora, a gente pode entender que nós estamos formando um padrãozinho de continuação aqui, tá? É um padrão um pouco complicado, a gente poderia traçá-lo assim, que está bem feio, né? Ou então pegando daqui, que está mais feio ainda, mas eu acho que não importa muito, tá? O que importa é a gente demonstrar força e ultrapassar alguns pontos significativos. O ponto que a gente estava falando hoje mais cedo era essa região aqui entre os 45.300 e os 46 mil dólares, sem dúvidas. Aqui é o ponto mais importante, é o ponto onde tem mais pessoas presas, é o ponto onde a gente tem alguns volumes significativos, tá? E é um ponto assim que se o preço romper, eu imagino o Bitcoin formando novas máximas acima desses 47, quem sabe os 48, 50 mil dólares, tá? Mas é um ponto bem importante aqui no longo prazo. Além disso, a gente tem suportes significativos nessa região do fundinho que a gente deixou aqui e dos 43 mil dólares, tá? Um pouquinho abaixo dos 43, é onde a gente começa até a região do 0,382 da nossa pernada, né? Lá de baixo que a gente estava falando aqui. E também é um fundo importante que a gente deixou aqui no dia 8 de agosto, beleza? Então, eu vejo esses suportes aqui importantes no 1 hora no momento. Se a gente perder esses 43, talvez a gente tenha uma correção mais significativa para ir, por exemplo, aqui nos 41 ou mais próximo dos 40. E é justamente por isso que eu vejo que a gente precisa ter caixa se o Bitcoin der essa oportunidade para a gente. Tá? A partir daí eu vou pensar num swing trade, tá? Uma compra nessa região para carregá-lo até no mínimo essa região ali do topo, próximo aos 46, e com stop nos 37, tá? Porque se perder os 37, a nossa tendência de longo prazo vai estar comprometida. E é claro que a gente vai discutir com vocês aqui, não só análise técnica, mas análise de sentimento, para discutir onde colocar stops, como vai ser a nossa estratégia, beleza? Mas no momento parece o mais seguro a gente começar a se expor no mercado, e a gente vai discutir isso no curto prazo, mas de maneira mais significativa, a partir dos 43 e ainda mais ali nos 41, 40. Tranquilo?
Continuando indo para uma análise de sentimento. Na análise de sentimento, as constatações não são muito positivas, tá? Afinal, a gente está tendo quase que uma repetição do que aconteceu nas últimas pernadas de baixa aqui. A gente corrige, o preço volta, a instituição tenta distribuir, o preço cai. O preço corrige, volta, a instituição cai. Corrige, volta, a instituição está caindo de novo, tá? O que a gente está fazendo aqui? Padrões de continuação da baixa, né? Então isso nunca é muito bom. Em especial porque os nossos indicadores de sentimento estão confirmando essa queda. Repara que tanto o nosso long short ratio quanto o nosso CVD estão subindo. Então são quedas confirmadas, quedas que ditam pra gente que muitas sardinhas estão presas nessas regiões, tá? Então, assim, no momento, né, se a gente for pensar em uma acumulação, eu olharia para se expor bem pouco, tá? Por acreditar nessa tendência de alta do Bitcoin. E se você conseguir aguardar aí uma grande liquidação, igual a gente teve aqui, por exemplo, nessas duas, melhor ainda, beleza? Então aguarda uma grande liquidação aí, se você quer ser um pouco mais conservador, para você começar a pensar em compra, entendendo que, na minha visão, você tem que ter caixa para comprar bem mais abaixo, beleza? Pensa num swing trade, tá? Vamos pensar em, tipo, realmente colocar um risco e um retorno para as nossas operações. Não vamos pensar só em comprar e deixa para lá. É importante a gente ter isso, tá? É importante a gente entender que em determinados pontos a gente pode acabar tendo que assumir que a nossa análise estava errada, tá bom? E essa é a grande diferença, investidores, entre o trading e o investimento. O que a gente fala aqui, o que a gente vai fazer entre esses 44 mil dólares e os 40 seria um trade, um swing trade. Então a gente tem que ter stop. Mas se você, como eu, investe no Bitcoin no longo prazo, cara, tem a sua estratégia para o longo prazo também. Não precisa se desesperar, vender toda hora, comprar toda hora. Não, tem a sua estratégia igual eu tenho a minha, tá? Eu com certeza gosto de ter Bitcoin para o longo prazo, ainda mais com tudo que está acontecendo na economia e os bancos centrais, correto? Mas vamos lá, continuando. Então, lembra comigo, hoje a gente estava falando desse suporte na região dos 43.800 e ele segurou, né? Por que ele segurou? Porque tinha muita instituição aqui tentando acumular. Então a gente testou aqui os 43.800, pô, voltamos a subir. Às vezes não deve ficar claro para vocês o que é esse ponto amarelo aqui, cara. Esse ponto amarelo no meu order book, ele dita que tem uma grande predominância de compras nesse book. Então, tem muita gente tentando comprar no curto prazo contra poucas pessoas tentando vender. Agora, no momento, ó, tá bem semelhante, tá vendo? Então, não vai ter grande coloração aqui no meu book nesse momento, olha só. Não tem muita coisa aqui, tá vendo? Mas, se a gente tem uma grande predominância, ó, que apareceu agora a predominância, ó, 185 para 143. Isso aqui vai mudar e vai começar a aparecer. Então, se tá amarelinho aqui, é porque tá uma grande mesmo. E para ficar mais claro ainda, olha só como que estava nos 43.800. Olha o tanto de ordem de instituição aqui. Deu para sacar? E basicamente você nunca quer jogar contra essas instituições, né? Se você conseguiu acumular nessa região, o que você deveria estar olhando para fazer? Olhando para o preço fazer os pullbacks naturais que ele sempre faz e ver pontos que estão acontecendo ao contrário, ou seja, que instituições estão tentando distribuir. Né? Então aqui, ó, a partir aqui já dos 44.200, 44.300, já tinha instituição tentando distribuir. Então, a situação não está fácil para o Bitcoin porque as instituições meio que mudaram de lado, né? Elas estão tentando distribuir aqui agora com preço abaixo dos 45. Então, lembre-se, quando a gente tem muita gente tentando distribuir, você não compra, você pensa em vender, sair fora do risco aqui, né? E a outra, uma estratégia que você pode sim fazer também no curto prazo para acumular e distribuir Bitcoin em bons momentos, desde que você coloque o seu stop, lembra? Se está operando no curto prazo, coloca o stop. Tranquilo? E continuando aqui, né, falando um pouquinho sobre esse curto prazo, tecnicamente, a gente claramente tem esse nosso padrãozinho que está sendo rompido. Né? Se o preço rompe para cima esse padrão aqui e rompe esses topinhos, ó, vamos para os 5 minutos. Se ele rompe para cima, ó, depois dessa bagunça que a gente teve aqui, se ele rompe para cima esses topinhos, pode ser um bom sinal que a gente vai ver ele retestando regiões acima. Quer dizer, acima não, próximo aqui aos 45, né? Ó, a gente começa a ter uma resistência aqui acima dos 45. Então, pode ser uma boa oportunidade, se o preço romper aqui, da gente distribuir mais acima, tá? No curto prazo, essa é a resistência. E o suporte aqui eu vejo sendo os 44, beleza? Tecnicamente, os 44 é a zona importante, nós estamos lutando por ele agora neste momento. E por que eu estou mais de olho nos 44 e não nesse fundo nos 33.800?
porque as instituições tiraram um pouco dessas ordens, né? A gente já viu não uma grande predominância, né? E vocês podem ver agora aqui, olha só, que as ordens, elas estão se concentrando. Ó, tem um pouquinho aqui nos 44, 43.900, mas eles já colocaram mais abaixo aqui, ó, 43.500, 43.200, 43, 42.800, até 42.500, olha só. Então, essas ordens que estavam muito cheias aqui, ó, agora provavelmente vão estar mais vazias, né? Afinal, as instituições tiraram as ordens. Só um segundo aqui, pronto. Olha só. Repara que tinha muito mais ordem aqui nesse teste do que o que a gente tem agora, né? Tem aquela ordem que a gente viu aqui agora nos 44 ou 43.900, 400 bitcoins aqui, estão vendo? Vocês estão 600 bitcoins aqui. E depois só lá nos 43.500 um pouquinho. E aí só aqui embaixo onde tem mais ordem, mais próximo dos 43 mil dólares. E ali uma armadilha abaixo dos 43. Então, caras, eu realmente vejo que a gente não está numa situação muito boa para segurar esse fundo, sabe? Então, a gente pode pensar em acumulação mais abaixo e a gente pode seguir a mesma estratégia que a gente passou hoje mais cedo, né? Olha para o preço, acumular quando liquida muito e você distribuir quando você vê muita instituição tentando vender, tá bom? No vídeo de mais cedo eu expliquei um pouco mais detalhadamente como que funciona essa distribuição e essa acumulação, vai lá no vídeo de mais cedo. Tranquilo? Então é isso, caras. Como eu disse para vocês, para fazer um resumo aqui, né? Eu acho que a gente já está num ponto onde a gente pode começar a pensar numa exposição no mercado, em especial quando tiver muita liquidação. Mas acredito que a gente tem que ter caixa para comprar bem mais abaixo, tá bom? Assim como você pode especular nesse curto prazo, mas aí eu olharia para uma queda abaixo desse fundo, talvez os 43.500, 43 mil, grande liquidação para você comprar e pensar numa venda se os nossos indicadores de sentimento continuarem piorando, né? Porque aqui, ó, a gente não compra aqui querendo vender aqui, não, a gente analisa o mercado. Se as sardinhas começam a vender, por exemplo, o nosso long short rate começa a despencar junto com o CVD, talvez a gente mantenha a posição. Então entenda que a sua compra de curto prazo, você pode manter ela por mais tempo, tá bom? Tem que ser tudo certinho assim, definido antes. Os indicadores de sentimento te dão essa visão do momento para você mudar de opinião de acordo com as probabilidades atuais, não com as probabilidades que você analisou no seu momento de compra ou no momento de venda. Isso é o melhor dos indicadores de sentimento. Por isso que a gente atualiza tanto os sinais que a gente manda. Beleza? Investidores, é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. É isso, um forte abraço e até amanhã às 9h30, hein?